E aí, pessoal, moçada bonita, tudo bem, gente? Vamos aqui para o nosso segundo vídeo desse período especial das aulas de laboratório. Como a gente já colocou no roteiro lá no SIGA, essa segunda atividade, essa segunda etapa, vai consistir na análise das relações entre as correntes de linha e de fase para as cargas de um circuito trifásico. Vamos ver como é que fica? Tá aí, ó, seguindo mais ou menos, ou exatamente o que nós fizemos nos encontros teóricos, né? Vamos começar pela análise das correntes nas cargas trifásicas em estrela, para depois fazer para as cargas em delta. Então vamos lá, começando pela carga em estrela e lembrando da forma que a gente usou para fazer o cálculo dessas correntes lá nos encontros teóricos, né? É muito simples, a gente só precisa identificar em cada impedância qual é a tensão que está nos terminais dessa impedância e dividir pelo próprio valor da impedância, né? Só para localizar os mais perdidos por aí, nós temos o gerador do lado esquerdo, com as suas bobinas conectadas em estrela, e a carga do lado direito do nosso circuito, com as impedâncias conectadas com um ponto comum, conforme vocês podem encontrar na classificação das cargas que está lá no vídeo teórico, que eu vou deixar o link aqui para vocês procurarem lá no nosso canalzinho no YouTube, beleza? Bom, então olhando Z1, a impedância Z1, a tensão que está em cima dela é o VAN, dividido por Z1 da origem a essa IAN. E para relembrar os conceitos ou as nomenclaturas do primeiro capítulo, né, a gente tem esse VAN como sendo as tensões em cima da impedância, como também tínhamos o EAN aqui no gerador, tensão em cima de cada bobina, de cada fase, de cada fonte monofásica, eram as tensões de fase. Na carga vai funcionar do mesmo jeito. Tensões de fase são aquelas em cada uma das fases da nossa carga. Tensões de linha são aquelas tensões entre os condutores de linha, né? Então, VAN, VBN e VCN são as três tensões de fase. E sabendo disso, então, para calcular a corrente na impedância Z2, eu divido a tensão de fase VBN pela impedância Z2 e, do mesmo jeito, para calcular a corrente sobre a impedância Z3, VCN dividido pelo Z3. Podemos também usar a lei de Kirchhoff para essas correntes no nozinho do neutro ali da carga, aquele Nzinho minúsculo que está ali. A corrente de neutro que está saindo do nó vai ser igual à soma das correntes que estão chegando. E aplicando a mesma lei de Kirchhoff sobre todos os outros nós da carga, ou seja, Azinho, Bzinho e Czinho, vai ser possível a gente confirmar que as correntes de linha e AA são exatamente iguais às de fase e AN, do mesmo jeito IBB com IBN e CC com ICN. Portanto, correntes de fase na carga estrela são iguais às correntes de linha sempre. Vamos dar uma olhada nos cálculos, substituindo alguns valores, dando uma analisada aqui nessa história, tá ok? Se a gente adota uma determinada condição específica, que está colocada aqui com as tensões de alimentação, com a fase A na referência e a sequência de fases direta, vamos poder analisar as correntes sobre essa carga estrela equilibrada com um módulo Z e um ângulo alfa qualquer. Seguindo o que estava no slide anterior, ficamos com cada uma dessas correntes tendo um módulo I igual para todas elas, que é o módulo, é igual a divisão dos módulos da tensão pelo da impedância, né? E o ângulo de cada uma delas com uma defasagem de 120 graus entre si. Isso faz com que a gente tenha, no final das contas, mesmo módulo e essa defasagem, correntes equilibradas, porque a carga é equilibrada e recebeu tensões equilibradas. A corrente de neutro, então, de acordo com o que estava no diagrama agora há pouco,
pode ser obtida pela soma dessas três correntes de fase, então a gente traz para cá. Já em coordenadas retangulares, afinal, para fazer soma e subtração entre números complexos é a forma mais indicada, né? Aí chegamos numa dificuldade que é a análise dessas funções trigonométricas com argumentos compostos por soma e diferença com o ângulo alfa da carga. Vamos precisar usar aquelas identidades trigonométricas para seno e cosseno das somas de ângulo, chegando nesse monstro dessa equação aqui. Para que isso, Clé? Bom, eu estou tentando ajudar a gente enxergar alguma coisa e olha só, aqui acho que dá para a gente já começar a encontrar alguns termos muito semelhantes, com sinais opostos, dois vermelhinhos, dois azulzinhos com sinais opostos que vão embora. Depois disso, outros têm o mesmo sinal, olha esses dois verdinhos, olha esses dois amarelinhos, que aí sim ficamos com uma equação pouco menor, ou bem menor, que ainda pode ser melhorada porque a gente conhece o cosseno dos 120 graus, e aí dá para ajeitar um pouquinho mais, isso mesmo, olha que beleza, corrente de neutro é igual a zero. Isso vai acontecer sempre que a gente trabalhar com uma carga estrela equilibrada alimentada por uma fonte equilibrada e simétrica. Então, nesses casos, vocês têm que perceber que o condutor do neutro é opcional, né? Isso foi falado bastante lá nos encontros teóricos e aqui a gente só reforça isso. Ele não tem nenhuma função quando fontes e cargas estão equilibrados. Com essa análise das correntes, fica aí o diagrama fasorial completo para carga em estrela, caso vocês precisem se lembrar dessa referência, né? As tensões de fase, tensões de linha e as correntes. Passando agora para o cálculo dessas correntes numa carga delta, a gente não pode esquecer que quando o gerador conectado em delta, as tensões de linha eram iguais às de fase, né? Então, pelos mesmos motivos, como esses pontos são referentes à tensão EAB de linha, são exatamente os mesmos pontos da tensão VAB de fase na carga, que está conectada em delta. Podendo então afirmar que nesse caso da carga conectada em delta, tensões de linha são iguais às tensões de fase na carga, ok? Sendo assim, a gente descobre quais são as tensões sobre cada impedância e podemos aplicar a lei de Ohm 3 vezes. Ou seja, na impedância Z1, calculamos IAB, na impedância Z2, IBC, e finalmente em Z3 calculamos ICA. Essas são as três correntes de fase na carga que passam por cada uma das impedâncias internas dessa carga delta. Para a gente poder conversar sobre correntes de linha, que são as correntes IAA, IBB e ICC, basta aplicarmos a lei de Kirchhoff para a corrente em cada nó da carga para obter essas relações que estão aqui. O meu IAA é igual à subtração de duas correntes de fase, do mesmo jeito IBB e ICC, sempre uma corrente de linha obtida através da subtração de duas de fase. Aí, para encontrarmos o IAA, devemos fazer essa subtração do IAB com o ICA, certo? Usando o mesmo procedimento que já foi feito em tantos outros vídeos, tanto para as correntes dessa relação aqui na parte teórica, quanto para as tensões, relações entre tensões de fase e tensões de linha, nós vamos fazer primeiro com que o ICA, que aparece aqui no início do diagrama fasorial, seja transformado no seu oposto para que a gente possa somar IAB com o menos ICA, com o oposto do ICA, ok? Porque pela regra do paralelogramo a gente consegue sair muito tranquilamente desse enrosco. Essa corrente de linha, então, né, o IAB
Azão, Azinho, que está aqui como resultado dessa soma, vai ter um módulo, como a gente consegue ver, raiz de 3 vezes maior do que o IAB e com uma defasagem de 30 graus atrás do IAB, certo? Então, na sequência de fases direta, que foi onde começou esse diagrama fasorial, né, IAB com o IBC atrasado de 120 graus e o ICA adiantado de 120 graus, o IAA, corrente de linha, é raiz de 3 vezes maior que a de fase e atrasada de 30 graus na sequência de fases direta. Se a gente repete isso para as outras duas equações, vamos completar esse diagrama fasorial com o IBB e o ICC. Tudo bem? Caso, por exemplo, a gente tenha a sequência inversa, bom, estão aí as três relações ainda para a sequência direta, né? Mas caso a gente tenha a sequência inversa, aquele ICA vira IBC e o IBC pode virar ICA para a gente inverter duas fases, né? O resultado disso vai ser, agora o ICA, o oposto do ICA, né, o menos ICA, vai estar para o lado de cima e a regra do paralelogramo vai estar para cima também. Com essa gambiarra linda que eu fiz no desenho aí, o IAA continua tendo raiz de 3 vezes maior em módulo do que o IAB, porém agora com 30 graus à frente do IAB na sequência inversa. Então, sequência direta, 30 graus atrasada com relação à corrente de fase, sequência inversa adiantado de 30 graus. O diagrama fasorial completo fica sendo esse, para a sequência direta, e para a sequência inversa só seguir aquele método que está no slide anterior, ou o que já foi tratado lá nas aulas teóricas, beleza? E se a gente fosse fazer essa demonstração do raiz de 3 mais ou menos 30 graus aqui para a nossa carga delta? Mais uma vez, esse poderia ser o nosso ambiente, na mesma sala, utilizando as tensões disponíveis na bancada como sendo as fontes dos nossos circuitos, e teríamos simplesmente que conectar os cabos desses terminais da bancada R, S, T e neutro aos terminais das impedâncias das cargas, como estava nos diagraminhas agora há pouco, né? Eu costumo utilizar nessas aulas como impedâncias das nossas cargas essas caixinhas amarelas que vão aparecer na sequência aqui, que cada uma contém um conjunto dos componentes que a gente precisa. Olha ali, ó, resistências em uma delas, 1, 2, 3 resistências na primeira fase, 3 na segunda, 3 na terceira. Temos também uma caixa de indutores aqui do lado direito, pegando o apontadorzinho, e uma caixa de capacitores aqui embaixo. Todas elas com 3 elementos em cada uma das 3 fases. Essas caixas são muito versáteis para as nossas aulas, permitem que a gente controle os valores em cada uma das fases, inclusive com a possibilidade de trabalhar com cargas desequilibradas, né? Um exemplo seria lá no banco de resistências, por exemplo, trabalharmos com um único resistor ligado na fase vermelha, 2 na fase preta e 3 na fase azulzinha. Tá desequilibrado, ok? Vamos lá, conectando a saída da bancada, fase T, entrando na fase vermelha dos indutores, ok? Esse cabo só traz a fase T aqui para a nossa carga. A saída dessa fase vermelha dos indutores entra na mesma fase dos capacitores e continua para fechar com os resistores, onde lá em cima, na saída dos resistores, eu construo um ponto comum entre as 3 fases. Olha como é que ficou esse cabo vermelho aí, fechando as fases R e ST num ponto comum, caracterizando a carga em estrela. Bom, para completar, seria só repetir essa montagem também para as fases pretinhas e azuis dessas nossas caixinhas, né? E tudo isso sendo
construído, essa montagem sendo construída, a gente pode usar aqueles mesmos multímetros do vídeo anterior agora, com a sua conexão e seleção para amperes AC, para a gente medir todas essas correntes de fase e de linha para demonstrar essas relações. No multisim, a gente pode repetir uma montagem das fontes que já estavam montadas na primeira atividade, né? Não tem só uma forma da gente fazer isso, mas a minha proposta seria essa. Vamos medir as correntes de linha com 3 amperes, conectando também amperímetros lá no neutro, para demonstrar que essa corrente é igual a zero, e depois medindo com outros amperímetros as correntes de fase dentro da carga em estrela. Acho que não precisamos comentar muita coisa para a carga delta, né? Amperímetros para as correntes de linha, amperímetros para as correntes de fase. Aí, ó, um circuitinho aleatório da minha biblioteca no Multisim, só para ilustrar para vocês uma situação de uma fonte ligada em estrela. Vocês já fizeram ela sozinha, né, sem preocupar com a carga na primeira atividade. Agora ela está conectada a impedâncias com condutores, impedâncias dos condutores de linha aqui no meio do caminho, até chegar numa carga em delta toda desequilibrada. Importante aqui que fique isso só como uma demonstração, porque nesse momento vocês não precisam nem de impedância nos condutores de linha e nem da carga desequilibrada, ok? Lá no nosso SIGA-A, vocês vão poder encontrar então as minhas indicações para a próxima entrega, agora analisando essa relação entre correntes de fase e de linha, tudo bem? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar e a gente marca esses atendimentos se for necessário. Um abraço para todo mundo aí e continuem se cuidando. Valeu!